Olá, meus queridos alunos. Eu vou estar revisando alguns assuntos com vocês para que é importante, né, para vocês terem como conhecimento. Vou estar revisando os sinais vitais, que é um assunto muito importante, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre sinais vitais, né? O que são os sinais vitais? Os sinais vitais são indicadores das condições de saúde do indivíduo, revelando o seu estado geral. Que a aferição dos sinais vitais é um método rápido e eficiente que monitora as condições de saúde do paciente. Então, sinais vitais significa que o paciente está bem. É um parâmetro para se medir se ele está bem. Quanto respiração, pulso, nós temos a temperatura, o pulso, a frequência respiratória e a pressão arterial e a escala de dor. E quais são as diretrizes para a aferição dos sinais vitais? Nós temos que conhecer a variação normal dos sinais vitais do paciente, avaliando sempre individualmente, conhecer a história clínica do paciente, ter controle, controlar os fatores ambientais que possam influenciar nos sinais vitais, que é muito importante, né? Estabelecer a frequência da aferição conforme a necessidade do paciente, certificar-se da adequação dos equipamentos, se os equipamentos eles estão bons, em bom uso, a situação da alteração, repetir a aferição e até solicitar outro colega para que faça caso haja dúvidas. E as rotinas para a aferição dos sinais vitais, que é na admissão do paciente, né? A admissão é quando o paciente ele dá entrada no hospital ou na unidade de saúde, na consulta ambulatorial, a sistemática conforme a rotina do serviço ou necessidade dos pacientes, antes, durante e após os procedimentos cirúrgicos, né, invasivo, que é importante, antes e após medicamentos que podem afetar as condições cardiovasculares, respiratórias e de temperatura. Sempre que o paciente manifestar sinais de alteração, o queixa, a temperatura, né? A medida do calor, sendo o equilíbrio entre o corpo, né? Que é importante, a valor normal do adulto é de 36 a 37 graus. O que vem ser a temperatura? A temperatura é a perda de calor, que é produzido como um produto do metabolismo basal, né, que consiste no consumo de energia pelo corpo e o repouso. Então, a taxa do metabolismo, ela influencia na temperatura do corpo. Então, o hipotálamo, que é uma glândula. Com licença, vou beber água aqui, minha garganta está coçando. Então, o hipotálamo é o nosso termostato, né? Ele que percebe quando a gente está com frio, está com calor. Então, ele é o nosso termostato. Como se fosse o nosso termômetro fisiológico. E o mecanismo de perda do calor, que vem ser através da evaporação, perda de calor, que a gente pode perder através de perda de água, condução por contato direto com superfícies frias, radiação por meio das superfícies frias distantes, convecção por meio da corrente de ar frio ou encanada. E as funções da pele, na regulação da temperatura, né? Que é o isolamento térmico, que venceu o termostato pela constrição e a dilatação dos vasos da pele, o sensor de receptores de frio e calor da pele que fornecem as informações ao hipotálamo que desencadeia tremor e transpiração ou vasoconstrição. E quais são os fatores que interferem na temperatura?
Nós temos a idade do recém-nascido, crianças são mais instáveis, exercícios ele aumentam o metabolismo, os hormônios, as mulheres, a variação que geralmente porque as mulheres elas menstruam, elas ovulam, tem uma temperatura totalmente diferente do homem, o estresse, o ambiente, a ingesta de líquido e os locais, né, que a gente pode estar verificando a temperatura. Nós temos a temperatura axilar, a temperatura inguinal, a temperatura oral e a temperatura retal. E aqui vocês podem estar verificando os valores, que eles mudam, né? Dependendo do local, eles vão mudar. E o termo utilizado, né? Nós temos a hiportemia, que abaixo de 35 o paciente pode estar com hiportemia, que é a temperatura baixa. A normotemia, que é a febril, que é de 36 a 37. A febrícula, que é de 37,1 a 37,4. O estado febril, que é 37,5 a 37,9. A febre, que é de 38 a 39. E a hipertemia ou pirexia, que é de 39,1 a 40 graus Celsius. E a hiperpirexia, que é acima de 40 graus. E a finalidade da aferição da temperatura, né, que é verificar o equilíbrio entre o produto e a perda do calor, indicar a atividade metabólica, auxiliar no diagnóstico do tratamento, acompanhar a evolução do estado geral do paciente. E quais são os materiais, né? Nós temos o termômetro, que é importante, né, que seja de coluna de mercúrio. Geralmente não se utiliza mais, mas se utiliza o digital. O relógio de ponteiro para verificar o tempo, que geralmente fica de 3 a 5 minutos, o algodão, álcool 70% e o papel e a caneta para anotar. E a técnica, gente, nós vimos no laboratório, tá bom? Então a gente pula essa parte eu vou deixar esse slide no portal para vocês terem conhecimento. O pulso, que é o ritmo do pulso, é uma medida indireta do débito cardíaco. Fatores que podem estar influenciando, né, a frequência da pulsação. Quais são esses fatores? O exercício, a febre, a dor, a drogas digitálicos, que é a atropina, hemorragias, a postura também pode prejudicar a pulsação. E a avaliação, né, do pulso, que é a frequência cardíaca, que é conforme a faixa etária. Nós temos aqui os valores de RN, da criança e do adulto. Então, dependendo da idade, vai ter um valor diferente. Quais os termos utilizados? Nós temos o taquicardíaco, que é o aumento da frequência cardíaca, o taquisfigmia, que é o aumento da frequência do pulso, e a bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, e a bradisfigmia, que é a diminuição da frequência do pulso. E a avaliação do pulso e a frequência cardíaca, que é importante verificar o ritmo dos batimentos que obedecem a intervalos regulares, o arrítmico, que são os batimentos com intervalos irregulares, e a avaliação do pulso com a frequência cardíaca, que é a intensidade que reflete o volume do sangue com a parede arterial em cada contração cardíaca. Ele pode estar cheio ou filiforme, que é preciso a sensibilidade da prática, né? Isso conforme o tempo vocês vão estar aprendendo isso na prática. E aqui nós temos os locais, né? Vocês lembram dos locais? Que a gente pode estar verificando o pulso, temporal, carótido, apical, axilar, braquial, radial, femoral, poplito, dorsal. E a finalidade da aferição do pulso, né, que é verificar a ondulação exercida pela expansão, relaxamento das artérias, resultante dos batimentos cardíacos, que é avaliar a frequência do pulso, a frequência cardíaca, avaliar o ritmo, avaliar o volume, avaliar condições hemodinâmicas do paciente. A técnica de aferição do pulso,
que é o material necessário, que é o relógio do ponteiro, papel e caneta, né? E aqui a técnica, que a gente verificou no laboratório. Nós temos a respiração, que é a frequência respiratória. Os adultos normalmente respiram num padrão regular em interrupto de 16 a 20 incisões por minuto, com a respiratório, a inspiração mais a expiração. Na respiração é importante avaliar que a respiração baseia-se no reconhecimento dos movimentos torácicos e abdominais normais. Nós temos a avaliação da respiração, que não devemos permitir que o paciente perceba que seus movimentos, né? Então, a gente nunca pode deixar que o paciente saiba que a gente está verificando a frequência respiratória dele. E os valores de referência, como vocês podem estar vendo, de RN, de lactante, de criança e de adulto. E os fatores que podem alterar, né? A frequência respiratória, que é a idade, doenças crônicas, pulmonares, estresse, sexo, posição, drogas, exercício, a profundidade e amplitude, que ela pode ser normal, superficial e profunda, e o ritmo, né? Que é respiratório, regular, ciclos respiratório e irregular. E os termos utilizados nas variações da respiração, que nós temos aí o apneia, a frequência respiratória normal, nós temos a dispneia, que é o aumento do esforço respiratório difícil. Nós temos a apneia, que vem ser a ausência da respiração, né? Que é a interrupção dos movimentos respiratórios. Nós temos a bradipneia, que é a frequência respiratória. A taquipneia, que é a frequência respiratória anormalmente rápida e irregular. Nós temos a hiperpneia, nós temos a ortopneia. Esses termos, gente, é importante vocês estarem pesquisando para conhecimento de vocês, né? E os termos utilizados no respiratório, nós temos respiração de Cheyne-Stokes, que é o ritmo regular, que é a alternância da apneia e a hiperventilação. E a finalidade da respiração, né, que é avaliar a frequência respiratória, número de incisões, avaliar o ritmo, avaliar a profundidade, a parede torácica, avaliar os sons. E a técnica, né, que vocês também já verificaram, já viram no laboratório. E a pressão arterial, né, que é medida a força do sangue bombeado pelo coração contra as paredes das artérias e medida pelos milímetros de mercúrio. A pressão arterial, vocês têm aqui o valor, geralmente é 120/80, o padrão. E aqui nós temos os valores, que diz ser ótimo, normal, limitrófico, e os fatores que pode alterar, que pode ser por uma hemorragia, por aumento da pressão intracraniana, dor, anestesia, idade, criança, drogas, hormônios e as variações da PA, que pode ser normotenso, hipertenso, hipotenso, pressão convergente, que é a pressão muito aproximada, e a divergente, que ela é muito distante. E as regras, né, para se verificar que vocês viram no laboratório. E os tipos, né, que é a não invasiva, que é o estetoscópio e esfigmomômetro, e a invasiva, que é catéter arterial. E as artérias mais utilizadas na aferição, que são os membros superiores, braquial e radial, membros inferiores, que é a poplita e a dorsal. E os métodos palpatório e auscultatório. E a finalidade da aferição da pressão arterial, que é muito importante se saber. E a técnica que vocês viram no laboratório, que é importante. E é isso, gente. Foi uma revisão bem rapidinha, só para vocês estarem relembrando, que é muito importante
vocês revisarem esse assunto.